Olá, turma! Hoje iremos começar nosso conteúdo sobre genética. É um tema assim, muito discutido entre os alunos, porque é um tema que é considerado como mais complicado, mais difícil, mas vamos aprender hoje, antes da gente entrar na genética mendeliana, falar sobre os conceitos básicos, conceitos que vocês aprenderam lá no primeiro ano, né? Sobre o que é o cromossomo, DNA, que é essencial para um aluno entender sobre genética. Então, o que é genética? É o estudo da transmissão das características hereditárias, as características genéticas de um indivíduo, ou seja, como é que são passadas as características de pai para filho, né? É isso que se estuda em genética. Então, a genética é dividida em duas partes. A genética clássica, que é a genética mendeliana, né? Que fala sobre a lei da transmissão das características hereditárias, características de pai para filho. Então, Mendel ele explica como essas características são passadas de pai para filho. A genética moderna é a genética que fala do DNA, da molécula do DNA, daquele ácido nucleico que vocês aprenderam lá no primeiro ano, que foi descoberto, aquela dupla hélice por Watson e Crick em 1953, coisa que cai muito em Enem, tá? Então, vamos revisar sobre ácidos nucleicos, tá bom? Principalmente sobre DNA. Então, já que a gente fala de genética, a gente tem que falar sobre gene. Então, o que é um gene? O gene, na genética clássica, é a unidade fundamental da hereditariedade. Então, não tem como se falar da transmissão das características hereditárias sem falar o que é um gene. E onde é que está esse gene, professora? Ele está lá no DNA, naquela molécula que eu acabei de falar para vocês revisarem. E a genética moderna diz que o gene é um pedaço do DNA que codifica uma proteína. Então, o gene está lá na molécula de DNA. E ele vai codificar todas as proteínas do nosso corpo, para ocorrer a síntese de proteínas. Então, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, para revisar um pouco sobre cromossomo, DNA. Então, aqui eu tenho uma célula eucariótica, certo? A célula eucariótica tem a carioteca, núcleo organizado, e dentro desse núcleo eu vou ter quem? Os cromossomos. O que é um cromossomo? Cromossomo é uma molécula feita de DNA e proteínas chamadas histonas. Então, antes da célula entrar em divisão celular, em intérfase, para se preparar para se dividir em intérfase, lá na fase S, esses cromossomos começam a se duplicar. Então, aqui eu tenho um cromossomo, está duplicado, né? E ele está condensado, porque quando antes dele entrar em divisão, ele é um emaranhado, né? Ele está descondensado. Então, quando a célula vai entrar em divisão, essa molécula de DNA, ela começa a se condensar, a se enrolar nas proteínas de histonas. Para que ocorre isso, esse condensamento? Para poder facilitar na hora da divisão celular. Metade do cromossomo vai para uma célula e metade para outra. Então, o cromossomo ele tem dois braços, que são as cromátides. E aqui eu tenho um centrômero, que está dividindo as duas cromátides. E dentro desse cromossomo eu tenho o quê? Uma molécula de DNA. E o que é o DNA? É o ácido desoxirribonucleico. Ele é formado por duas cadeias de nucleotídeos enroladas, estão ligadas por pontes de hidrogênio e bases nitrogenadas. Lembra? Adenina com timina, citosina com guanina. Então, essa molécula de DNA, dentro dessa molécula eu vou ter o quê?
os genes. Então, nem todo DNA é codificante, certo? Existem pedaços dele que têm genes. E é esse gene que vão ser codificantes de uma determinada proteína, tá bom? Então, aqui eu tenho a molécula de DNA, uma dupla hélice enrolada, tá? Helicoidal. Aqui eu tenho um pedaço codificante, que é o gene. E esse gene que tem a informação genética para determinar a produção de uma proteína. A gente chama de síntese proteica. Então, todos os genes que estão dentro das nossas células, lá no núcleo, lá no cromossomo, lá no DNA, é o que a gente chama de genótipo, certo? O que é o genótipo? É a constituição gênica do indivíduo. Então, todos os nossos genes é o nosso genótipo. Então, resumindo, o genótipo é um conjunto dos genes que uma pessoa possui dentro das células, lá no núcleo das células, que foram herdados de quem? Metade do pai, metade da mãe. Esse genótipo, esses genes são representados por letras, maiúscula ou minúscula, a gente vai já saber por quê. E o fenótipo, tá? O genótipo, lembrando, o genótipo não é visível, tá? Ele expressa as características que são visíveis. E como é que a gente chama essas características manifestadas pelo genótipo? A gente chama de fenótipo. Então, fenótipos são as características morfológicas, fisiológicas e até comportamentais, que é determinada por quem? Pelo genótipo. Mas essas características manifestadas, elas podem ser modificadas pelo ambiente? Pode, tá? Então, o fenótipo nada mais é que o genótipo do indivíduo, mais a ação do ambiente. Então, exemplos de fenótipo, a cor da pele, a cor dos olhos, a textura do cabelo, o tipo sanguíneo, que não é visível, é um dos fenótipos que não é visível, tá? O formato da boca, o formato do nariz e outras características, aliás, todas as nossas características morfológicas, fisiológicas, manifestadas pelo genótipo, é o fenótipo. Mas o fenótipo alterado pelo meio, ele pode ser passado para os descendentes? Não. O que é passado para os descendentes? O genótipo, os genes, não o fenótipo. Por exemplo, se uma mulher tem o cabelo loiro, gene para cabelo loiro, ela vai pintar o cabelo de castanho. Ela alterou o fenótipo, né? Mas ela vai transmitir essa característica para os filhos? Não, ela vai transmitir o gene para cabelo loiro. Então, dentro das nossas células, nós temos cromossomos, certo? E quando eu falo de célula diploide, o que é uma célula diploide? É aquela que tem um dobro do número de cromossomos de uma célula haploide, por exemplo, que são chamadas de células somáticas. São as células, por exemplo, epiteliais, musculares, sanguíneas, todas as nossas células, exceto as haploides, que são os gametas, certo? Então, todos os cromossomos homólogos, nós temos, por exemplo, quantos cromossomos homólogos? Né? Nós temos 23 pares de homólogos, certo? Por quê? Porque metade vem da mãe e metade do pai. Então, por exemplo, o óvulo e o espermatozoide são células haploides. Elas têm a metade do número do zigoto, que é uma célula diploide. Por quê? Porque o óvulo, ele está mostrando aqui apenas, lógico, 4 cromossomos, uma representação. Mas o óvulo humano tem quantos cromossomos? 23. E o espermatozoide tem quantos cromossomos? 23. Então, 23 da mãe mais 23 do pai. As nossas células diploide vão ter quantos cromossomos? 46. Metade do pai, metade da mãe.
que se juntam na hora da fecundação, formando uma célula diploide, 2N. Então, aqui eu tenho um cromossomo que vem da mãe e o outro cromossomo vem do pai, que se juntam formando um par de cromossomos homólogos. O que são cromossomos homólogos? São cromossomos iguais, idênticos, tá? Então, eu tenho aqui quantos pares de cromossomos homólogos? 4. Então, quando ocorre esse pareamento de cromossomos homólogos? Na meiose. Então, toda vez que vocês lerem uma questão e estiver falando de pareamento de cromossomos homólogos, está falando que essa célula está em meiose, tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, um par de homólogos, cromossomos iguais, idênticos. Homo significa igual. Então, o gene desse cromossomo para tamanho do pé, ele está na mesma localização do outro homólogo dele, do irmãozinho dele. A gente chama de locus gênico, né? Ou genes alelos, estão na mesma posição. Olha aqui de novo a cor do cabelo. A cor do cabelo, esses genes estão na mesma posição, na mesma localização, no mesmo locus gênico. A mesma coisa, tipo sanguíneo e o temperamento, tá? Aqui ele está mostrando os genes alelos, né? Que são genes localizados. Os genes estão na mesma posição dos homólogos, tá? Então, lembra lá do tamanho do pé, que aqui ele está representando pela letra P, né? Um Pzão aqui, um Pzão aqui. Então, eles são alelos. Eles estão na mesma localização. Então, vamos lá. O que é homozigose? Homo, eu falei que é igual. Então, os seres diploides, que têm células diploides, eles vão apresentar 2 cópias de cada gene. Cada um em um cromossomo homólogo, como eu expliquei lá na imagem agora. Então, o indivíduo homozigoto, ele vai apresentar 2 alelos de um gene igual a dele. Seja ele dominante ou recessivo. Por exemplo, azão, azão, bezinho, bezinho, né? Então, esse aqui é alelo desse. E eles vão estar na mesma localização, tá? Por que eles são homozigotos? Porque um é igual ao outro, azão é igual a azão, né? Então, eles vão manifestar a mesma característica. Bezinho, bezinho, eles são iguais, então eles são homozigotos, mas eles são recessivos, tá? Já daqui a pouco eu explico sobre a recessividade. Heterozigose. Hetero significa diferente. Então, indivíduos vão apresentar 2 alelos diferentes, tá? Lá nos mesmos homólogos, tá? Então, o azão e o azinho, eles são diferentes. Então, a gente chama isso de heterozigose. Bezão, bezinho são diferentes. Então, a gente chama de heterozigose. Mas eles vão estar na mesma localização de homólogos. Então, o que é a dominância? Que é essa dominância? São os alelos que vão se expressar da mesma forma, tanto na condição homozigótica quanto heterozigótica. Então, eles vão ser chamados de dominantes. Por exemplo, indivíduo Rzão é Rzão, certo? O Rzão e esse outro Rzão aqui, esses 2 genes, eles são dominantes. Eles vão expressar característica. O Rzão e o Rzinho, eles são heterozigotos, lembra? Diferentes. Mas o Rzão é o dominante, porque ele que vai expressar, né, tanto na condição homozigótica quanto heterozigótica. Então, ele vai se expressar tanto em homozigose quanto em heterozigose. Esse Rzinho aqui é o recessivo, então ele não vai se expressar, porque o Rzão é que vai se expressar na forma heterozigótica. Recessividade, aquele alelo que não vai se expressar.
na condição heterozigótica. Ele vai só se expressar na condição homozigótica. Eles são denominados assim recessivos. Por exemplo, o alelo Rzinho, quando ele está em um indivíduo, no caso Rzinho, ele é homozigoto, lembra? Homozigose. Mas aí sim, eles são recessivos, recessividade, tá? Agora, se tivesse o Rzão e Rzinho, não, porque quem é que se expressa em heterozigose? O dominante. O recessivo não se expressa. Então, a gente já aprendeu o que é genótipo, que é o conjunto de genes de um indivíduo. A gente aprendeu que o fenótipo são as características observáveis, tanto morfológicas ou fisiológicas ou comportamentais, que podem ser alteradas pelo ambiente, certo? E nas próximas aulas nós vamos aprender sobre as leis da hereditariedade, tá? Entrar na primeira lei de Mendel e segunda lei de Mendel. Então, obrigada, espero que vocês tenham compreendido e espero que vocês revisem os conteúdos, tá? Lá dos ácidos nucleicos, do DNA, né? Que é um ácido nucleico, tanto é do DNA quanto do RNA. E que vocês também revisem sobre meiose, que é muito importante na genética, tá bom? Até mais, galera!